Você que está começando a investir agora, com o intuito de viver de renda, você deve estar se perguntando, quem paga mais? Fundos imobiliários ou ações? Qual é o melhor? Eu vou te confidenciar aqui que essa foi uma das minhas primeiras dúvidas quando eu comecei a investir. Pô, mas qual compensa mais? Porque eu não quero perder tempo. Eu quero investir onde me der o maior retorno, porque assim eu chego mais rápido onde eu preciso. Se for fundo imobiliário, é fundo imobiliário. Se for ação, é lá que eu vou me concentrar. Qual é o melhor caminho? Eu vou te trazer o melhor caminho aqui nesse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, que eu sempre procuro aqui dar o meu melhor para te instruir, para te ajudar a começar da melhor forma, do jeito certo, te apresentando os melhores caminhos e te dando informações importantes para evitar com que você faça algumas burradas que vão te fazer perder dinheiro. Como eu invisto por muitos anos e já passei por todas essas fases iniciais, eu consigo te dar um norte, te municiar de informações sobre o que funciona e o que não funciona, para que você consiga tomar as melhores decisões. E principalmente, evitar os erros que te distanciam do seu objetivo final, que é a liberdade financeira. Fechou? Mas e aí? Ações ou fundos imobiliários? Eu já te adianto que os dois são excelentes caminhos para quem quer construir uma renda passiva. Mas hoje eu vou te mostrar as diferenças entre eles, os prós e os contras de cada classe e no final vou ajudar você a entender qual pode fazer mais sentido para você atingir sua meta, alcançar o seu objetivo. E aqui, para você entender melhor, deixa eu explicar um pouquinho das características de cada classe de ativos. Existem muitos tipos de fundos imobiliários e eu vou tentar te explicar aqui de forma bem sintética e bem objetiva para ser mais didático para você. Existem os fundos de tijolo, que são fundos que compram imóveis físicos mesmo, como shoppings, como escritórios, hospitais, agências bancárias, galpões logísticos e etc. Esses imóveis são locados e o fruto dessa locação é distribuída aos cotistas do fundo. Nós temos também os fundos de papel. O que são esses fundos de papel? Basicamente, eles investem em ativos financeiros. E aí tem fundo de papel para tudo quanto é setor. Setor imobiliário, setor agrícola, construção civil, entre outros, uma infinidade. Basicamente, esses fundos emprestam dinheiro. E eles emprestam como? Através da aquisição de títulos, como o CRI, por exemplo. Se for um fundo de papel que investe no setor imobiliário, aí são os CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mas basicamente, uma explicação sintética para você entender, esses fundos emprestam dinheiro e esses juros, que é o lucro, é pago aos cotistas do fundo. Existem também os fundos de desenvolvimento imobiliário. Como que funciona isso? Eles investem em projetos em fase de construção ou em desenvolvimento ainda, com o objetivo de vender depois por um valor maior e realizar o lucro da operação. E aí você, como cotista, recebe esses lucros. E nós temos ainda os FOFs, Funds of Funds, que são fundos de fundos. Eles investem em outros fundos imobiliários. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais sobre cada tipo de fundo imobiliário, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os riscos e as oscilações de cada fundo, para você ter essa visão também, que é muito importante. Bom, os fundos de tijolo sofrem com as vacâncias, quando o inquilino desocupa algum imóvel. E eles também têm alguma oscilação importante quando a Selic sobe muito. Já os fundos de papel, eles têm o risco do crédito. Eles podem tomar calote dos tomadores desse crédito e isso reduzir o pagamento de dividendos. Já os fundos de desenvolvimento imobiliário, eles dependem muito do sucesso do empreendimento e do sucesso de vendas para poder realizar os seus lucros. Então, esse tipo de fundo tem uma volatilidade muito grande. E temos os FOFs. Vamos falar aqui dos pontos de atenção dos fundos de fundos. Eles têm uma sensibilidade um pouco maior às oscilações do mercado e você investindo neles, você vai pagar duplamente a taxa de administração. Porque você vai ser obrigado a pagar a taxa do próprio FOF e a taxa dos fundos imobiliários que o FOF investe. E é importante te dizer que a maioria dos fundos imobiliários, principalmente os de tijolo e de papel, pagam dividendos mensalmente. É um reloginho, melhor do que o imóvel alocado. Você recebe no dia, todo mês, sem atraso e, importante, isento de imposto de renda. Pronto! Agora você já tem uma ideia básica sobre o que é fundo imobiliário no seu contexto geral. Agora vamos para as ações, meu amigo. E a explicação geral para ações é simples. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Então, quando ela tem lucro, ela distribui parte desses lucros para você que é acionista. E esse lucro que você recebe se chama dividendo. E como que funcionam esses dividendos? O pagamento de dividendo das ações não são pagos mensalmente de forma regular como nos fundos imobiliários. Cada empresa tem a sua própria política de dividendos. Tem empresa que paga trimestralmente, tem empresa que paga semestralmente, uma vez por ano.
Tem até empresa que paga mensalmente uma parte menor dos lucros e depois, 1 ou 2 vezes por ano, paga um dividendo um pouco maior. E deixa eu te explicar um pouco melhor aqui como que funciona esse fluxo de pagamentos dos dividendos. Vamos pegar aqui Taesa. Suponhamos que Taesa pague 9% de dividendos por ano. Você não vai receber o equivalente desses 9% mensalmente. Ou seja, a Taesa não vai pegar esses 9%, dividir por 12 e te pagar o mesmo valor todo mês ali de forma regular como nos fundos imobiliários. Com as ações você não tem essa previsibilidade no recebimento de dividendos. E como nos fundos imobiliários, nas ações também podem haver oscilações. E há oscilações, tanto nas cotações quanto nos dividendos das ações. Isso pode ocorrer por N motivos. Crise no setor de atuação da empresa que você tem, ou crise na própria empresa em função de má gestão, problema de governança, coisa que o valha, subida da Selic. Enfim, muitos fatores afetam a lucratividade das empresas. E havendo oscilação na lucratividade das empresas, os dividendos oscilam junto, porque a empresa depende do lucro para pagar dividendo. O que a empresa faz? Ela apura ali os lucros e define uma parte desse lucro para ser distribuído aos acionistas. Então, se o lucro caiu, vai cair seu dividendo. É por isso que se chama renda variável, meu amigo, porque varia e tem horas que varia bastante. Bom, agora aqui você já está completinho, cara. Você já tem uma noção básica da diferença entre essas duas classes de ativos. E aí, naturalmente, vem a pergunta: qual rende mais? E a resposta para isso é simples. As ações têm potencial de crescimento muito superior aos fundos imobiliários no longo prazo. Porém, geralmente, os fundos imobiliários pagam mais dividendos do que as ações. E, gente, eu disse que geralmente os fundos imobiliários pagam mais do que as ações. Isso não é uma regra. Porque há ações como a Petrobras, por exemplo, que paga mais dividendos do que a maioria dos fundos imobiliários. Mas, na média, os fundos imobiliários pagam entre 8% a 12% ao ano e as ações entre 6% a 10%, ressalvadas as exceções. E aqui a gente chega numa bifurcação, porque você fala, caramba, é difícil escolher, né? Porque a ação paga um pouco menos de dividendo e paga espalhado, você não tem muita previsibilidade, só que tem um crescimento no longo prazo muito maior que um fundo imobiliário. Já os fundos imobiliários pagam um dividendo um pouco maior, pagam mensalmente, você pode contar com isso mensalmente, mas cresce menos a longo prazo. E aí, eu faço o quê? Sabe o que você vai fazer? Você vai investir nas duas. E você, no meu ponto de vista, precisa fazer isso porque diversificar em classes de ativos diferentes é muito importante. E às vezes, para o iniciante, é muito duro entender, porque você vê claramente que naquele momento tem uma classe que está pagando mais do que a outra. Você fala, eu vou na que está pagando mais, por que eu preciso pegar uma parte e pôr na que está pagando menos? Loucura! O problema é que isso é muito arriscado e talvez você não esteja enxergando esse risco agora. Mas as crises chegam, as crises são cíclicas. De tempos em tempos elas acontecem. E você que está começando a investir agora, com certeza você vai ficar muitos anos na bolsa, ou até a vida inteira na bolsa, você com certeza vai encarar algumas crises e vai sofrer com a volatilidade. Você vai ver como é isso. Por isso que você não pode estar exposto a uma classe só de ativos. Se você só tem ações e dá uma crise no mercado, você vai ver as suas ações derreterem e o dividendo cair também se cair a lucratividade das suas empresas. Porque a empresa que dá menos lucro paga menos dividendo. E a mesma coisa vale para os fundos imobiliários. Ah não, eu só vou nos fundos imobiliários porque é o meu aluguelzinho mensal, é o que eu preciso. Aí vem a crise do setor imobiliário e te arrebenta. Não vale o risco colocar todos os ovos na mesma cesta. Agora, você pode modular sua estratégia utilizando o melhor de cada ativo, meu amigo. Então agora aqui, eu vou te dar uma estratégia que você pode se beneficiar com as características de cada ativo. Se liga só, suponhamos que você não precise de uma renda passiva agora, nesse momento, e você quer priorizar o seu crescimento no longo prazo. Aí você pode balancear sua carteira para esse objetivo, comprando um pouco mais de ações e um pouco menos de fundos imobiliários. Ou então você já tem um patrimônio. Por exemplo, você tem lá 2 milhões de reais de patrimônio e você fala assim, eu abro mão do crescimento porque eu preciso mesmo de uma renda mensal, pingando todo mês a minha conta para que eu possa consumir esse dividendo. Aí você balanceia a sua carteira, comprando um pouco mais de fundos imobiliários e um pouco menos de ações, mas nunca uma classe de ativos só. E aí você vai me perguntar, bom, mas qual é o balanceamento ideal? E eu vou te responder que depende do seu objetivo. Você é melhor do que eu para definir esse seu balanceamento. Mas para te ilustrar, eu vou te contar o balanceamento que eu faço. E quem me acompanha
acompanha aqui no canal já está careca de saber que em quase todo vídeo eu falo sobre isso. Eu invisto em 4 classes de ativos diferentes. São 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações americanas e 25% em renda fixa, que é a minha reserva de emergência / reserva de oportunidade. E por que eu invisto assim? Por que eu balanceio minha carteira dessa forma? Porque nesse formato eu recebo ótimos dividendos, já que eu recebo mensalmente os dividendos dos meus fundos imobiliários e da renda fixa também, e durante o ano eu recebo os dividendos das ações brasileiras e das ações americanas. Porque dessa forma eu consigo manter bons fluxos de dividendos e me proteger os meus investimentos, já que não estão todos em uma cesta só. Você tem ações nos Estados Unidos, onde você está em outro país, com outra moeda, tem ações brasileiras, tem dinheiro guardado em renda fixa e você está também nos fundos imobiliários. Então você protege os seus investimentos e mantém um bom fluxo de dividendos. Porque se acontecer uma crise com as ações brasileiras, você ainda tem outras 3 classes de ativos que vão manter ali a sua média de dividendos. E com essa estratégia de 25% em cada classe de ativos, eu consigo me aproveitar de cada crise para subir o meu patrimônio em mais um degrau. E te explico como. Por exemplo, ações brasileiras. Está uma crise aqui no país e as ações brasileiras caíram. Então o que representava 25% do meu patrimônio passou a representar 20%. O que eu faço? Eu vendo um pouquinho dos outros e rebalanceio minha carteira novamente. Trago as ações brasileiras para 25%. Quando as ações brasileiras se recuperam, o que era 25% passa a ser 30%. E aí eu vendo um pouquinho e redistribuo nos outros. Com essa dinâmica, você consegue sempre comprar aquilo que caiu e vender aquilo que está um pouco mais caro. Mas o meu intuito nunca é comprar para vender. Eu só vendo nos momentos que eu preciso rebalancear minha carteira. E nesse momento é um momento importante onde você consegue dar um up no seu patrimônio. Bom, mas o intuito desse vídeo foi justamente te trazer as principais diferenças entre ações e fundos imobiliários, para que você, com essas informações, com esses elementos, consiga balancear a sua carteira aí conforme o seu objetivo. De todo modo, são 2 classes de ativos poderosíssimas e que você deve considerar seriamente em ter as 2 na sua carteira. E considere também ter renda fixa e investimentos no exterior. Renda fixa você precisa, porque você precisa ter uma reserva de emergência. Isso é muito importante, porque se acontecer algum problema, você não pode precisar vender os seus ativos. Você precisa ter um recurso líquido aqui que você consiga utilizar, que te mantenha. E o fato de você diversificar dessa forma, também com investimentos no exterior, você consegue manter sua média de dividendos, mesmo se alguma coisa não ocorrer bem com alguma classe de ativos que você tem na carteira. Valeu? Bom, então por hora era isso. Já peço aqui que você dê uma força, se inscreve aqui no canal para seguir recebendo esses conteúdos que podem te auxiliar aí, podem te aclarar para que você consiga tomar sempre as melhores decisões com relação aos investimentos e aonde você vai aportar os seus recursos. Então um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.